Fala galerinha, nesse vídeo nós vamos abordar o terceiro episódio da série O Brasil Neoliberal, a Nova República. No vídeo 1 nós abordamos o governo Sarney, no vídeo 2 o governo Collor e Itamar, e agora no vídeo 3 nós vamos abordar o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. É interessante também que você assista ao vídeo número 4, onde nós vamos abordar o governo Lula em seus 2 mandatos. Vamos ao vídeo. O Brasil Liberal e o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002. O início do governo FHC. Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, assume a presidência em janeiro de 1995, com atenção voltada para o México, pois assim como o Brasil, o governo mexicano mantinha uma moeda supervalorizada em relação ao dólar. Em ambos os países, essa política estimulou as importações e provocou déficits nas balanças comerciais. Tanto do Brasil quanto do México, esse déficit era minimizado com a entrada de recursos estrangeiros. Portanto, nós vamos ter uma vulnerabilidade nessas economias periféricas México e Brasil. A quebradeira do México em 1994. Percebendo a fragilidade da economia mexicana, em dezembro de 1994, os investidores eles retiram enormes remessas de dinheiro do país. Com a evasão de divisas, o peso mexicano despencou e o México entrou numa grave crise econômica. Para evitar o mesmo no Brasil, o atento presidente Fernando Henrique Cardoso aumentou os juros e diminuiu a tributação sobre as aplicações estrangeiras no país. Essa medida visava tanto atrair investidores como evitar a evasão de divisas, como ocorreu no México. Os efeitos da política de Fernando Henrique Cardoso ao incentivar a permanência de capitais estrangeiros. Vai garantir a manutenção do capital estrangeiro no país, através da compra de ações na Bolsa de Valores e de outros papéis, mas esses recursos, no âmbito do mercado financeiro, especulativo, eles não geram emprego, eles não geram riqueza. E assim a moeda mantém-se estável, a inflação mantém-se em baixa, mas o ritmo da economia diminui e desacelera. E isso gera uma enorme recessão e afeta diretamente na mesa dos trabalhadores. FHC continua com a sua política neoliberal. Ele vai manter um programa de privatização, com a venda de enormes empresas estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores produtoras e exportadoras de minérios de ferro do mundo. Ele vai privatizar também a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, que também é uma gigantesca no setor, e vai privatizar a concessão de serviços públicos na área de comunicação, telecomunicação, energia elétrica, rodovias e portos. As esquerdas criticam as privatizações de Fernando Henrique. Diziam que o governo teria transferido para o setor privado setores estratégicos da economia nacional para o controle desses setores nacionais por outros países, diminuindo assim a nossa soberania nacional sobre recursos do nosso território. Acusavam também o governo Fernando Henrique de ter enfraquecido a soberania nacional sobre o preço de certos serviços, ao privatizar para um pequeno grupo de mega empresários nacionais e internacionais. Já Fernando Henrique se defendia alegando que as empresas eram pouco eficientes e incapazes de enfrentar a concorrência na economia globalizada e que as privatizações melhorariam a qualidade dos serviços à população. A economia de Fernando Henrique continua em recessão. Em 1994, ainda no governo Itamar, só para a gente fazer uma comparação rápida, o índice do crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, era de 5,9% e o desemprego de 4%. Em 1998, no governo Fernando Henrique, o PIB crescia apenas a 0,7%. E o aumento do desemprego contribuiu para que esses números do governo Fernando Henrique piorassem, E o índice de desemprego em 98 chega a mais de 8% na população economicamente ativa. A crise chega no campo. No final do primeiro governo de Fernando Henrique, nós vamos ter sérias crises na zona rural, espalhada por algumas regiões do país. Nós vamos ter a ocorrência de alguns conflitos entre fazendeiros, policiais e trabalhadores rurais sem terra.
Em 1995, 10 camponeses sem terras foram mortos em conflitos com a PM de Corumbiara, no estado de Rondônia. Em 1996, no ano seguinte, 19 trabalhadores rurais foram assassinados por policiais militares em Eldorado dos Carajás, no Pará. O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, de 1999 a 2002. A emenda à Constituição de 1997. Essa emenda vai aprovar a reeleição para o Executivo e, assim, os cargos de Presidente da República, governadores e prefeitos poderão agora terem continuidade com o processo de reeleição institucionalizado. A reeleição de Fernando Henrique Cardoso em 1998. Escorados nos baixos índices inflacionários, Fernando Henrique vence as eleições também em 1998. Apesar dos pesares, o controle da inflação e a estabilidade da moeda vão ser um capital político que favorecerá a reeleição, no caso, do presidente Fernando Henrique Cardoso. E no primeiro turno ele vence com 53% dos votos contra 31% de Luiz Inácio Lula da Silva, que se candidatava pela terceira vez. O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Ele inicia o mandato em 99 em meio a uma grande crise econômica global, iniciada ainda em 1997 dos tigres asiáticos, quando estes países tiveram uma evasão de divisas de capital especulativo, o que vai provocar a desvalorização dessas moedas nos países dos tigres asiáticos, Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas. E na sequência essa crise chega à Rússia e ao Brasil. A reação do Brasil à crise dos tigres asiáticos. Para evitar a fuga em massa de capitais estrangeiros, em janeiro de 1999, o governo acaba com a valorização do real frente ao dólar. E o dólar, antes cotado a R$ 1,20, saltou para R$ 2,00. No ano seguinte, em 1998, a economia brasileira segue estagnada. Aumenta o desemprego e aumenta a violência urbana. Esses dois elementos eram reflexos dessa estagnação econômica no Brasil. A crise no setor elétrico em 1999. Em 2001, por falta de investimento no setor elétrico, o país enfrenta crise de abastecimento, de energia, e a crise ficou conhecida como apagão. Isso vai prejudicar toda a economia. O PIB, que crescia apenas a 1,5% ao ano, e a produção industrial tiveram queda de 9%, muito por conta também dessa crise no setor elétrico, conhecida como apagão. Os avanços do governo Fernando Henrique Cardoso. Apesar de todas essas dificuldades, a estabilização da economia e o controle da inflação, o governo Fernando Henrique conseguiu algumas proezas importantes, como, por exemplo, implantou um programa de combate à AIDS, de tratamento dos soros positivos, que se tornou referência em todo o mundo. A taxa de mortalidade infantil caiu para 25,1 por mil habitantes. Ainda era uma taxa muito alta, mas era uma queda significativa. Os índices de analfabetismo também caíram em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada em seu governo, que tinha por objetivo impedir que prefeitos, governadores e até o próprio presidente gastassem mais do que havia sido estabelecido pelo orçamento público. Esse vídeo foi um resumo rápido sobre os dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal e assista aos outros 3 vídeos da série O Brasil Neoliberal na República Nova. Até lá!